2023 foi um ano de desafios. A violência se tornou ainda mais presente no cotidiano da população. Eu tava com ele atrás dele para não fazer isso com seu filho, entendeu? A história de Israel e Palestina ganhou mais um doloroso capítulo, uma guerra interminável. A natureza mostrou sua força. Não tá lagando tudo aqui, ó. Meu Deus! Jesus, safado! Corre! Aqui no estado do Amazonas, superamos a maior estiagem de toda a sua história. O ar não era o indicado, mas era o que tínhamos para respirar. Ao longo do ano, o portal ITV CM7 Brasil diariamente se fez presente não apenas para informar, mas também para ajudar o povo. Começa agora a retrospectiva de 2023 do portal ITV CM7 Brasil. Em Manaus, o ano começou marcado por uma tragédia. No dia 15 de janeiro, uma explosão ocorreu no famoso clube de tiros no bairro da Ponta Negra, na zona oeste da cidade, e deixou 5 mortos. Dentre as vítimas desta fatalidade estavam Nardier Pinheiro de Araújo e Úrsula Rodrigues Macedo de Araújo, que eram os proprietários do local. Em fevereiro, os deputados eleitos tomaram posse na Aleã e durante a primeira sessão legislativa ocorrida no segundo dia do mês, o governador Wilson Lima recebeu o título de cidadão amazonense e iniciou seu segundo mandato. Dez dias após o início dos trabalhos legislativos, os políticos e todo o povo do Amazonas ficaram de luto com a morte do ex-governador amazonino Armando Mendes. O Negão, como era carinhosamente chamado. Ele estava internado em São Paulo desde o Natal de 2022 e faleceu aos 83 anos no dia 12 de fevereiro deste ano. Ele foi velado no Teatro Amazonas e seu cortejo percorreu as principais ruas da cidade de Manaus. Oh, meu Deus! Não leva ele, não! Não leva, não! No terceiro mês do ano, um desastre natural fez com que Manaus se tornasse um dos assuntos mais falados do país. Era um domingo, dia 12 de março. A cidade enfrentava uma forte tempestade e, de repente, o caos estava instaurado.
Dezenas de casas desabaram no bairro Jorge Teixeira e 8 pessoas, incluindo 4 crianças, morreram soterradas. Ao menos 75 famílias perderam tudo nessa verdadeira tragédia. Infelizmente, é uma situação que dá... É triste, mas ao mesmo tempo é bonito de se ver, pois todo mundo está ajudando. Por falar em tragédia, ninguém imaginava o que estava por vir. Uma série de atentados em escolas e creches em todo o território brasileiro tirou a paz da população. No dia 27 de março, um adolescente de 13 anos esfaqueou um colega de turma e 3 professoras na zona sul de São Paulo. A professora, Elizabeth Terreiro, de 71 anos de idade, acabou não resistindo ao ataque. Em menos de uma semana, mais um atentado foi registrado. Um maníaco de 25 anos pulou o muro de uma creche e matou 4 crianças. Esse triste e revoltante caso aconteceu no dia 5 de abril em Blumenau, Santa Catarina. Na capital amazonense, também tivemos casos de violência extrema em escolas. Em 10 de abril, um aluno do 7º ano do Colégio Adventista entrou com uma faca, bombas caseiras e feriu 3 pessoas. Por sorte, ninguém foi a óbito. Agora nós falamos de José Ferreira de Oliveira, mais conhecido como Passarão. O empresário, que era dono de um dos maiores complexos portuários privados da América Latina, o Chibatão, faleceu em decorrência de um câncer no intestino no dia 16 de maio. Ele estava internado em São Paulo e passou os seus últimos minutos de vida ao lado dos filhos, que agora brigam na justiça pela herança milionária. Uma rede de prostituição de crianças e adolescentes foi descoberta no Amazonas. Um alemão de 75 anos, identificado como Wolfgang Brog, captava menores de idade e as levava para uma pousada flutuante. No local, as meninas eram abusadas pelo gringo e por outros hóspedes. O escândalo veio à tona no dia 22 de maio, quando uma das vítimas filmou o próprio abuso. O suspeito conseguiu fugir do Brasil. A angústia e a ansiedade também se fez bastante presente ao longo de 2023. O mundo parou e se virou para acompanhar o caso de um submarino que desapareceu ao tentar visitar os destroços do Titanic no dia 18 de junho. Muitas teorias foram criadas. Pessoas contabilizaram o tempo de oxigênio que os tripulantes teriam, mas logo veio a triste notícia. Nenhuma das 5 pessoas que estavam a bordo sobreviveram. Agora vamos falar de uma bomba que repercutiu todo o país. Lucas Picolé, Mano Queixo e Isabelle Aurora foram presos acusados de estelionato digital, lavagem de dinheiro, sonegação de impostos, organização criminosa, dentre outros crimes. No dia 29 de junho, Lucas Picolé e Mano Queixo foram presos e, na ocasião, a dupla foi encontrada
com drogas do tipo LSD e uma arma de fogo. Nesse mesmo dia, a residência de Isabelle Aurora foi alvo de busca e apreensão da Polícia Civil. E em uma semana, no dia 5 de julho, ela também foi presa. Segundo o delegado Cícero Túlio, que comandou a Operação Dracma, os influenciadores vendiam milhares de rifas fraudulentas na internet. Eles não declaravam o montante que recebiam de seus milhares de seguidores e ainda selecionavam um amigo ou parente para ganhar o prêmio, não realizando o sorteio devido e assim lesando a população. Atualmente, todos os envolvidos do esquema das rifas criminosas receberam parecer favorável da Justiça do Amazonas. Isabelle está em casa, diz ter se convertido. Mais uma blogueira foi presa, foi para trás das grades. Paola Gaia, que acumula mais de 400 mil seguidores em suas redes sociais. Ela foi presa no dia 18 de julho deste ano, acusada de mandar assaltar uma loja no bairro Vieira Alves. Segundo informações, os criminosos contratados por Paola, a ordem era para levar tudo da loja e matar a proprietária, que teve um prejuízo de mais de R$500 mil. Diariamente denunciamos casos de abuso de poder e pressionamos a justiça dando voz à população. A diretora-presidente do CM7 Brasil, Cileide Moussalem, frequentemente expõe sua opinião e se posiciona contra políticos corruptos. E isso, obviamente, não agrada a todos. Cileide e seus filhos foram ameaçados de morte por Paola Valeico, filha da ex-primeira-dama de Manaus, Elizabeth Valeico, em julho desse ano. Todo esse descontrole de Paola é por conta do caso Flávio, que continuamos noticiando e pedindo por justiça. Que eu fui presa, que meu irmão é assassino, que minha mãe é piranha. Tu consegue falar a verdade uma vez na tua vida? Tu vive de mentira, tu é feita de podridão. Pessoas como você que deviam estar presas, aliás, enterrada, melhor. Um crime bárbaro chocou a nação brasileira. A jovem Débora da Silva Alves, que tinha apenas 18 anos e estava grávida de 8 meses, foi brutalmente assassinada e teve o corpo esquartejado e carbonizado no dia 29 de julho deste ano. O autor do crime foi identificado como Gil Romero, que inclusive seria o pai da criança que estava no ventre de Débora e que se chamaria Arthur. Gil contou que matou a jovem, tirou o bebê do ventre dela com uma faca de cozinha e em seguida carbonizou o corpo. O maníaco ainda afirmou que jogou o corpo do bebê no meio do rio. Ele foi preso no estado do Pará. Tentou fugir. A tamanha crueldade de Gil foi motivada pelo fato de ele não querer assumir a criança, fruto de um relacionamento extraconjugal. O caso de uma babá de 40 anos que foi agredida dentro do condomínio Life Ponta Negra causou revolta. A professora de Educação Física, Jussana Machado, com a ajuda do marido, o policial civil Raimundo Nonato Machado, espancou a babá Cláudia Gonzaga Lima e ainda atirou contra o advogado Igor Colares. O crime, que ocorreu no dia 18 de agosto,
foi filmado por câmeras de segurança. Todos os envolvidos estão soltos. Um grave acidente foi transmitido ao vivo no Amazonas, durante o Festival Folclórico de Humaitá, ocorrido no dia 26 de agosto. Uma alegoria despencou de um guindaste, fazendo com que uma cunhaporanga, uma brincante, deste festival caísse de uma altura de aproximadamente 8 metros. Por sorte, ela teve apenas alguns ferimentos leves. Uma operação da Polícia Federal deflagrada em 29 de agosto culminou na exoneração do secretário de Segurança Pública do Amazonas, Carlos Alberto Mansur. A operação ganhou o nome de Comboio e investiga crimes de corrupção e extorsão na alta cúpula da pasta. O jovem cheio de sonho morreu vítima de um grave acidente de trânsito no conjunto Vieira Alves. A imprudência da blogueira Rosa Tavares tirou a vida do personal trainer Thales Roque, que trafegava em uma motocicleta pela rua Pará. O caso, registrado por câmeras de segurança no dia 31 de agosto, gerou revolta em toda a nossa cidade. Vivemos em 2023 a pior seca da história do Amazonas. 599 mil pessoas foram afetadas pela estiagem e todos os 62 municípios do estado ficaram em situação de emergência. O Rio Negro atingiu a sua pior marca desde 1902, ano que começou a ser monitorado. O governo do estado deflagrou a Operação Estiagem na segunda semana de setembro. Diante do cenário assustador, botos, peixes e outros animais morreram encalhados ou sem oxigênio na maior bacia hidrográfica do mundo. Enquanto sofríamos com os impactos da severa estiagem, mais um problema veio para prejudicar ainda mais a vida do amazonense. Estamos falando das queimadas. De acordo com dados do programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Amazonas registrou quase 7 mil focos de incêndios somente no mês de setembro. Incêndios esses criminosos. Ficou difícil até para respirar, pois o ar insalubre invadia a casa da população. O que todos faziam? Oravam por dias melhores, pois os nossos governantes optaram pelo discurso de que a fumaça não era produzida em Manaus, nem no Amazonas, o que era uma verdadeira mentira. Quatorze pessoas morreram em um acidente de avião no município de Barcelos. Uma verdadeira tragédia. O acidente aconteceu no dia 16 de setembro, no momento em que caía uma forte chuva na cidade. Os pilotos já estavam nas proximidades do aeroporto, se preparando para o pouso, quando o pior aconteceu. Os corpos das vítimas ficaram espalhados no ginásio de uma escola. Um cenário devastador que deixou o estado de luto. Os últimos minutos de vida das vítimas foram registrados em vídeo. Até Barcelos. Pensa na lata de sardinha. Partiu Barcelos. Partiu Barcelos. Ao longo de 2023, a Polícia Federal deflagrou diversas operações para estabelecer a ordem e assegurar a lei.
vários empresários e políticos corruptos foram alvos de investigações, incluindo o prefeito do município de Rio Preto da Eva, Anderson Souza. A Operação Emergência 192 foi deflagrada no dia 28 de setembro para apurar desvios de dinheiro e fraudes em contratos relacionados à aquisição de medicamentos hospitalares e de uma ambulância no ano de 2020. Ao todo, os agentes cumpriram 5 mandados de busca e apreensão. Inclusive, foram até a casa do prefeito Anderson Souza. Acabou sendo preso por estar portando ilegalmente uma arma. Mas é claro, ele pagou fiança e foi liberado. No entanto, as investigações continuam. No dia 30 de setembro, um deslizamento de terra na Vila Arumã, em Beruri, deixou 2 mortos, 3 desaparecidos e vários feridos. De acordo com dados da Defesa Civil do Amazonas, 45 casas foram destruídas e 300 pessoas foram diretamente afetadas com o desastre natural. O vilarejo quase que sumiu do mapa. O governo do estado enviou ajuda humanitária ao município, que até hoje sofre com os prejuízos dessa catástrofe. O conflito entre palestinos e israelenses, que se estende por pelo menos 7 décadas, atingiu uma tensão ainda maior neste ano. No dia 7 de outubro, o grupo extremista islâmico do Hamas lançou mísseis e invadiu Israel, levando fogo e destruição. As forças militares israelenses rapidamente contra-atacaram e fizeram operações na faixa de Gaza. E a partir deste momento, a incansável disputa por território se tornou mais violenta. Ao menos 15 mil pessoas foram mortas durante o conflito que se estende até os dias atuais. Em 2023 também foi um ano de grandes entregas de obras e investimentos em infraestrutura. Em outubro, o governador Wilson Lima inaugurou o Rapidão Metropolitano, na cidade de Manaus. Com dimensão de 37 quilômetros, o Rapidão interliga a Zona Oeste à Zona Leste, trazendo maior fluidez no trânsito. O portal ITV CM7 Brasil denunciou com exclusividade o maior escândalo de assédio sexual e moral da história do Amazonas. Trouxemos à tona, no dia 8 de novembro, uma série de relatos de trabalhadoras da empresa Tompex, que foram violentadas por um gerente da firma. De acordo com as vítimas, elas eram forçadas a fazerem sexo oral neste gerente para se manterem empregadas. E ele ainda fazia questão de filmar tudo para ameaçá-las. Somente após o CM7 Brasil pressionar a Tompex, este gerente, ele foi demitido. Ainda falando sobre casos de assédio sexual. No dia 14 de novembro, o técnico de vôlei Validerson Brandão Barbosa, de 40 anos, foi preso acusado de estuprar atletas adolescentes em Manaus. Quando os policiais adentraram a casa do acusado, encontraram 2 adolescentes dormindo com ele na cama. Em um outro cômodo, tinham outros 4 rapazes. Segundo a Polícia Civil, Validerson estuprava os adolescentes com a promessa de torná-los atletas profissionais em times de prestígio. Pelo menos 12 vítimas foram identificadas e a suspeita de que o técnico cometia os abusos há mais de 20 anos. Os olhos do mundo se viraram para o Brasil no dia 17 de novembro,
quando a jovem Ana Clara Benevides morreu durante o show da cantora Taylor Swift, no Rio de Janeiro. No dia do evento, os termômetros marcavam 40 graus, mas a sensação térmica estava alcançando quase 60. Além do calor extremo, a produtora do show proibiu os fãs de entrarem com água, o que gerou polêmica e muita revolta. Um laudo preliminar indicou que a jovem teve hemorragia nos pulmões. A conselheira Yara Guins tomou posse como presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas em uma esplêndida cerimônia realizada no Teatro Amazonas, no dia 1º de dezembro. O evento reuniu as personalidades amazonenses e os demais conselheiros da Corte de Contas. Yara, que se tornou a primeira mulher a assumir a presidência da Corte de Contas, se mostrou entusiasmada e cheia de esperança de levar cada vez mais inovação ao tribunal. A conselheira foi eleita no dia 3 de outubro, após uma conturbada votação onde foi agredida verbalmente pelo conselheiro Ari Moutinho. Mesmo diante da opressão sofrida, Yara não renunciou ao cargo e procurou a justiça, servindo de exemplo a milhares de mulheres. Meus amigos, essa foi a retrospectiva do portal ITV CM7 Brasil. Em 2024, continuaremos cumprindo a nossa missão, que é de informar você, querido internauta. Então, nós queremos dizer o nosso muitíssimo obrigado e boas festas!